sobre potenciação de números reais. A humanidade demorou milhares de anos para sair dos cálculos simples e chegar à potenciação. Foi com Arquimedes, que viveu por volta de 287 a 212 a.C., que as potenciações tiveram seus cálculos mais significativos. Ele resolveu calcular quantos grãos de areia eram necessários para encher o universo. Para isso, ele calculou o volume de uma esfera de raio igual à distância entre a Terra e o Sol e o volume de um grão de areia, e fez a divisão final, obtendo como resultado um número gigantesco. Para facilitar os cálculos, então, construiu uma tabela e elaborou um método para escrever números grandes. Com isso, utilizava as potências de 10, na qual conhecemos hoje. Também contribuiu para a construção das leis e propriedades da potência. E aí, o que é potência de um número? Ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 4. Lê-se 2 elevado a 4. Esse número maior é chamado de base. E esse número pequenininho, que fica em cima, é chamado de expoente. O expoente indica quantas vezes eu repito a base. Nesse caso, 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Muita gente confunde e faz assim, 2 vezes 4, 8. Não é isso. É uma multiplicação de fatores iguais. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Vamos a outros exemplos. Por exemplo, 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado. A gente pode dizer ao quadrado porque se refere à área de um quadrado, A área de um quadrado é um lado vezes o outro, 2 vezes. 3 elevado a 2, eu vou repetir o 3 2 vezes. 3 vezes 3, que é 9. Tá? 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. E menos 2 elevado a 5, eu vou repetir o menos 2 5 vezes. Depois que vocês tiverem habilidade, pode até fazer de cabeça. Só uma regrinha aqui, Se o número é ímpar, o sinal que tiver na base é o que vai dar. Então, se ali é menos, é menos. Se aqui fosse mais, o resultado seria mais. Ou você pode multiplicar os sinais, Menos vezes menos, sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos, sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ok? Aqui, o expoente é par. Sempre que o expoente é par, vai dar positivo. Quando é ímpar, dá o sinal que tiver aqui. Quando é par, vai dar positivo. Ou você faz menos 1,5 vezes menos 1,5. Menos com menos, mais. Agora, a gente vai armar aqui, 1,5 vezes 1,5. Já fiz essa conta, com número com vírgula em alguns vídeos. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Pula uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando. Tem 2 números depois da vírgula, quanto 2 coloca a vírgula. 2,25 positivo. Se eu quisesse colocar só 2,25 sem um mais, ele também seria positivo. 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. É parecido com a questão do quadrado. Por que eu posso dizer ao cubo? Porque para calcular o volume de um cubo, eu pego a medida e multiplico 3 vezes. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Ou você pode fazer direto. O expoente, nesse caso, indica quantos zeros vai ter. Se fosse 10 elevado a 4, seriam 4 zeros. A 5, 5 zeros, e assim por diante. 10 elevado a 3, 1000. Agora, a fração. Fração eu vou repetir da mesma maneira.
Tá falando para repetir 2 vezes, então repito 2 vezes. 3 vezes 3, 9, então multiplico o de cima, agora o de baixo. 7 vezes 7, 49. O de cima, depois o de baixo. Agora aqui, 8 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Se fosse menos 1 milhão elevado a 0, dá 1. 25,4984 elevado a 0, dá 1. Então, todo número elevado a 0 dá 1. E todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui, ó, 1 vai dar ele mesmo, menos 2,6, porque eu vou repetir uma vez só. Então, qualquer número elevado a 1 eu vou repetir uma vez só, ok? Agora, quando o expoente for negativo. Quando o expoente for negativo, eu tenho que inverter a fração. E aí, ele fica positivo e a gente sabe resolver. Então, nesse caso aqui, ó, é o expoente. Aqui em cima é negativo e não aqui. Quando aqui em cima for negativo, eu inverto, ó. Tá embaixo, vai para cima. Tá em cima, vai para baixo. E o negativo some. Agora, eu resolvo normal. Repito 2 vezes. 9 vezes 9, 81. 7 vezes 7, 49. Ok? Aqui, ó. Aqui é negativo. Esse aqui continua. Eu vou inverter. De baixo para cima, de cima para baixo. E o negativo some. Vou repeti-lo 3 vezes. Aqui você pode ou não repetir esse 1, porque 5 sobre 1 é 5. 5 dividido por 1 é 5. Mas eu vou repetir, ó. Se é ímpar, dá o sinal que tá aqui, vai dar menos. Ou você faz menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui, menos 125 dividido por 1 dá menos 125. Por isso que eu falei que não precisava colocar 1 embaixo. Agora, aqui, como não tem nada embaixo, eu vou precisar inverter para o negativo daqui sumir, eu vou precisar colocar 1 embaixo. Ele não interfere, porque 4 dividido por 1 é 4. Então, eu vou inverter, ó, tá embaixo, vai para cima, tá em cima, vai para baixo. E aí, se você quiser já fazer direto, pode repetir já 3 vezes. Nesse aqui de cima, ó, eu não fiz direto não, eu primeiro inverti, coloquei aqui para depois repetir. Aqui eu já vou fazer direto, vocês escolhem. Tá embaixo para cima, tá em cima para baixo e repetir 3 vezes, porque aqui era 3. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aí aqui tá um conteúdo que às vezes é dado no 9º ano, né? Esse restante vê no 8º, vê no 7º, mas aqui geralmente se vê no 9º ano, que é quando o expoente é fracionário. Quando o expoente é uma fração, o que que eu faço? Sempre que for uma fração, vai virar uma raiz. O de cima, o número de cima da fração vem para dentro, o número de baixo da fração vem para fora. Aí, aqui, como que eu represento isso? Ó, a raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2, 9 elevado a 1 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. O que é uma raiz quadrada? O número que ele vezes ele dá o valor que eu quero. 3 vezes 3, mesmo número, dá 9. Agora aqui, mesma coisa. Tem uma fração, vai virar raiz, vai ter um radical. 27. O de cima da fração vem para dentro da raiz, o de baixo fica fora. Aí, aqui precisa colocar o 3. Só não precisa colocar o número quando é 2 aqui, quando a raiz é quadrada. 27 elevado a 1, 27. Qual a raiz cúbica de 27? Que número que multiplicado 3 vezes ele mesmo dá 27? Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui também é 3. Tá? Então, sempre que tiver uma fração, vai virar um radical, vai ter uma raiz. O de cima para dentro, o de baixo para fora. Ok? Agora, prestem muita atenção nisso aqui. Quando tem parênteses e quando não tem. Quando tem parênteses, o que está dizendo aqui? Que o menos 2 que está elevado a 4.
Quando não tem, está dizendo aqui que o 4 é só do 2. Só o 2 está elevado a 4. E principalmente quando os expoentes forem pares, vai dar diferença. Então, aqui, quem eu vou repetir 4 vezes? Tudo isso, menos 2. Então, eu vou repetir 4 vezes. Posso fazer direto, ó, se o expoente é par, vai dar positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, deu 16 positivo. Aqui, quem eu vou repetir 4 vezes? O 4 só está em cima do 2. Se tivesse do menos, teria o parênteses para indicar. Então, o menos eu repito uma vez só, porque ele existe, está aqui. E o 2 que eu repito 4 vezes. Então, vai dar menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fizemos já lá em cima, que dá 16. Então, olha a diferença. Um é positivo e o outro é negativo, tá? O exemplo 1. Agora, vamos ver, assim, em forma de interpretação de texto, onde que a gente pode usar a potência. Uma lanchonete oferece 2 tipos de sanduíches, 2 tipos de sucos e 2 tipos de sorvete. Quantos lanches diferentes podem ser oferecidos se cada um deve conter um sanduíche, um suco e um sorvete? Então, olha só, nessa lanchonete, eu tenho 2 tipos de sanduíches. Então, vamos chamar de sanduíche 1 e sanduíche 2. S1 e S2. Eu tenho 2 tipos de suco. Vou chamar de suco 1, Su1 e suco 2. E 2 tipos de sorvetes. Sorvete 1, SO1 e SO2. Eu quero saber quantos lanches diferentes contendo cada um deles. Então, no primeiro lanche, que eu tenho um sanduíche 1, eu posso ter o sanduíche 1 com o suco 1 e o sorvete 1. Mas eu posso também ter um lanche, ó, sanduíche 1 com o suco 2 e o sorvete 1. Eu posso ter também um sanduíche 1 com o suco 1 e o sorvete 2. Posso ter também o sanduíche 1 com o suco 2 e o sorvete 2. A mesma coisa para o sanduíche 2. Posso ter sanduíche 2 com o suco 1, com o sorvete 1, com o suco 2 e o sorvete 1, com o suco 1 e o sorvete 2, e com o suco 2 e o sorvete 2. Então, quantos lanches eu posso fazer? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, assim, essa eu fiz uma maneira explicando. Como que eu uso potência aqui? Quantos sanduíches eu tenho? 2. Quantos sucos? 2. Quantos sorvete? 2. Quantos 2 aqui? Tenho 3 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Certo? Então, aqui eu expliquei um motivo, mas você pode usar direto a potenciação. Agora, nós vamos ver um segundo exemplo, e nós não vamos fazer igual nós fizemos no primeiro exemplo, aquela explicativo, porque quando os números forem maiores, dá mais trabalho para fazer desse jeito que eu fiz o exemplo 1. Por isso que é mais prático usar a potência. Então, olha o exemplo. Um condomínio é formado por 6 conjuntos residenciais. Cada conjunto residencial tem 6 edifícios. Cada edifício tem 6 andares. Cada andar tem 6 apartamentos. Quantos apartamentos há no condomínio? Então, aí fica muito difícil fazer assim, né? Um conjunto residencial, né? E fazendo igual a gente fez primeiro. Então, a gente só faz assim, ó. Quantos 6 tem esse exemplo? 4. 6 elevado a 4. Pronto. Repito 6 4 vezes e faço a conta. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 vezes 6, 1.296 apartamentos tem esse condomínio.